Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 19, por favor. O versículo de número 16. Mateus, capítulo 19, o versículo de número 16 até o versículo de número 25. Nós estamos declarando nesses dias que para Deus é o quê? Tem alguém aí comigo essa noite? Para Deus é possível. Eu quero ministrar uma palavra ao seu coração essa noite. O tema da mensagem de hoje é uma questão de fé. É o quê? É uma questão de fé. Mateus 25, 19, versículo 16. Quem encontrou pode dizer amém. Mateus 20, 19, o versículo 16 ao 25. Isso, 19, do 16 ao 25. Todos encontraram? Pode dizer amém? Diz assim: E eis que aproximando deles um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás. Que mais, gente? Não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, amarás teu próximo como a ti. E disse o jovem: Tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: O que eles disseram? Quem poderá, pois, salvar-se? Vamos orar? Pai, te damos graça, meu Deus, nessa noite, por tua palavra, por tudo que o Senhor já fez aqui essa noite. Nós te louvamos, nós cremos que o Senhor é um fiel, cremos que o Senhor tem coisas grandes para fazer na vida desta igreja, sobre a vida de cada pessoa que aqui está. Por isso eu te peço hoje, fala ao coração de cada um de nós, com a tua graça nós cremos e te pedimos, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Pode se assentar. O tema de hoje da mensagem, qual é, gente? Me ajuda aí quem está comigo, qual é o tema de hoje? Uma questão de fé. O texto que nós acabamos de ler, Jesus ele foi questionado por um jovem rico. Este jovem chega até Jesus e ele vai fazer uma pergunta para Jesus. E a pergunta que este jovem faz para Jesus é: Senhor, o que eu faço para herdar a vida? O que eu faço para herdar a vida eterna? É uma pergunta interessante desse jovem. É uma pergunta realmente muito importante. Ele chega para Jesus, é alguém que aparentemente deseja a vida eterna. Então ele vai até o Senhor e ele pergunta essa palavra. Quando Jesus vai responder a pergunta desse jovem, Jesus diz para ele assim: olha, você precisa guardar os mandamentos. Guarda os mandamentos, é isso que você precisa fazer. Guarda a palavra, viva a palavra na tua vida. Jesus de alguma forma está dizendo isso para ele: guarda os mandamentos, viva essa palavra. Quando Jesus diz para aquele jovem: guarda os mandamentos, aquele jovem, então, como nós lemos no texto, ele respondeu e ele disse assim: Senhor, isso eu faço desde a minha mocidade. Pega aqui comigo essa noite, irmãos. Aquele jovem está dizendo assim: Jesus, eu faço isso desde que eu sou jovem. Desde quando eu era menino,
eu guardo os mandamentos. Talvez era alguém que aprendeu os mandamentos com o pai, com a mãe. Talvez é alguém que aprendeu os mandamentos com a sua família. E ele está dizendo assim: olha, eu faço isso desde menino. É como se aquele jovem estivesse dizendo assim: Jesus, eu nunca matei ninguém. Porque Jesus disse para ele: guarda os mandamentos, não, me ajuda, não quê? Não matarás. Então ele está dizendo: Jesus, eu nunca matei ninguém. Ele está dizendo assim, Jesus disse para ele: não adulterarás. E quando ele disse: Senhor, eu estou fazendo isso desde menino, é como se ele estivesse dizendo: Jesus, eu nunca adulterei, eu nunca cometi adultério. Quando Jesus diz: não furtarás, e ele diz: eu faço isso desde menino, é como se Jesus, aquele jovem estivesse dizendo: Jesus, eu nunca furtei ninguém, eu nunca roubei. Quando Jesus diz para ele: não defraude, não fale mal dos outros, né? Não dê mau testemunho dos outros, é como se aquele jovem estivesse dizendo: Jesus, eu nunca falei mal de ninguém em toda a minha vida. Jesus diz para ele: honra teu pai e a tua mãe. Quando ele está dizendo: Jesus, eu faço isso desde menino, é como se aquele jovem estivesse dizendo: Jesus, eu sempre honrei o meu pai e a minha mãe. E além disso, Jesus, eu amo o meu próximo, porque Jesus diz para ele também: ama o próximo como a ti mesmo. Então aquele jovem, ele está dizendo, quando ele diz: Senhor, tudo isso eu já faço, tudo isso que o Senhor está dizendo, guardar os mandamentos, eu já guardo desde pequeno. Então esse jovem, ele se apresenta, meus irmãos, como um bom religioso. Esse jovem se apresenta como alguém que pratica bem aí tudo aquilo que a religião diz. Ele se apresenta como alguém que é um bom religioso. Ele está dizendo: olha, eu faço tudo certinho, Jesus, eu me comporto bem, eu me comporto como se espera de um bom religioso, eu me comporto assim, eu faço tudo certo. Porém, meus irmãos, a resposta desse jovem, de alguma forma, ele estava dizendo para Jesus assim: Jesus, eu sou gente boa. Tem alguém gente boa aqui essa noite? Tem ou não tem? Quem que é gente boa aí? Deixa eu ver. Tem alguém com a mão abaixada? Não é possível. Confere se você está sentado do lado de um gente boa aí. Eu estou acompanhado aqui no gente boa aqui do meu lado, Samuel, né? Quem é gente boa? Diga glória a Deus. Aquele homem, aquele jovem, pastor Carlos, resumindo, ele está dizendo: Jesus, eu sou o quê? Me ajuda, igreja. Jesus, eu sou o quê? Gente boa, nunca fiz nada de errado. Não matei, não roubei, não fumei, não adulterei, honro o pai, honro a mãe, faço isso desde menino. A resposta dele é: Jesus, sou gente boa, eu faço tudo certo. Você já ouviu alguém dizer isso para você? Você já ouviu alguém dizer assim para você assim: não, eu sou gente boa, vou te falar um negócio, eu sou melhor que muito crente por aí. Meu Deus do céu. Quem já escutou? Eu já escutei um tanto. Às vezes você vai falar alguma coisa para a pessoa, né, sobre Jesus, ou uma pessoa, ela está, né, querendo te contar alguma coisa sobre alguém que fez algo, ou que deu um prejuízo para ela. Então essa pessoa, ela vai te contar, vai falar mal de alguém que deu um prejuízo, alguma coisa assim. O que ele diz? Eu faço tudo certo, minha vida é toda correta, sou melhor que muito crente por aí. Você já ouviu alguém dizer assim: não, você está me chamando para ir lá na igreja, mas eu sou muito melhor que muita gente lá da sua igreja. Muita gente que fica lá dando paz do Senhor, que serve, que faz as coisas lá na igreja, sou muito melhor, sou mais honesto, falo a verdade, ajudo o próximo. Você já ouviu dizer isso, sim ou não, gente? Claro que já. Aquele jovem está dando essa resposta para Jesus. Aquele jovem está dizendo assim: Jesus, eu sou gente boa, eu sou melhor que muitos por aí, porque eu estou guardando isso desde a minha infância. Porém, meus irmãos, nós vamos aprender esse texto, que a questão não é só ser gente boa. A gente aprende com esse texto, eu aprendo com esse texto,
que não se resume só em ser gente boa, porque Jesus falou para ele, guarda os mandamentos, ele disse, eu já guardo, Jesus tem um tempão, faço tudo certo, sou gente boa, sou melhor que talvez algum dos seus discípulos, mas Jesus olha então para aquele jovem e diz, te falta uma coisa, falta uma coisa para você, ser gente boa, que bom, ótimo, mas falta uma coisa para você, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Fica tranquilo que eu não vou te pedir para vender nada hoje. Quando ele diz, Jesus, eu sou gente boa, beleza, mas Jesus está dizendo para ele, mas está faltando uma coisa, vende o que você tem, que ele era um jovem rico, vende tudo o que você tem, dá para os pobres e me segue. Então Jesus, sabe o que Jesus está dizendo para aquele homem? Jesus está dizendo para aquele jovem, você é gente boa, você cumpre tudo, mas te falta uma coisa, te falta aprender a viver pela fé. Quando Jesus está dizendo para ele, pega o que você tem, vende tudo, dá para os pobres e vem andar comigo, vem me seguir, vem confiar em mim. Jesus está dizendo para ele assim, olha, você é um homem bom, você é um jovem bom, que cumpre os mandamentos, você se comporta bem, mas você ainda não teve uma experiência de fé. Você precisa ter uma experiência de fé. Quando Jesus diz para ele, vende tudo, Jesus está dizendo, olha, você é gente boa, mas você confia na sua riqueza, você é gente boa, mas você tem a sua riqueza na qual você pode se segurar, na qual você pode se apoiar, você ainda não sabe o que é viver pela fé. Talvez alguns dizem para nós, sou melhor que muito crente por aí, tudo bem, talvez até seja, talvez até seja mais controlado em algumas coisas do que muitos de nós, mas a questão, eu quero que você entenda comigo essa noite, aquele jovem está se gabando, dizendo, desde criança eu não faço nada errado, mas Jesus está dizendo para ele, mas está te faltando uma coisa, para caminhar comigo, tem que aprender a andar pela fé. Por isso eu estou pregando essa noite, o tema da mensagem é uma questão de fé. Então Jesus está dizendo para ele, larga a sua riqueza, abre mão da sua riqueza e vem andar comigo. Quem anda com Jesus aprende a andar pela fé, meus irmãos. Tem um crente aqui comigo essa noite? Quem anda com Jesus aprende a andar pela fé. Hoje de manhã eu aprendi algo no meu tempo de oração. Lendo a palavra eu aprendi que a gente não deve gastar tempo tentando explicar algumas coisas, ou gastar tempo querendo orar junto com alguém que não tem fé. A gente não deve gastar tanto tempo insistindo com alguém que é santo, mas não tem fé. Essa manhã, estudando a palavra, orando, o Espírito Santo ministrando isso no meu coração, que às vezes tem muita gente santa, tem muito santo que diz, faço nada de errado, no roubo, no furto, amo o próximo, eu ajudo, sou gente boa demais, se precisar conta comigo, não falo mal de ninguém, faço tudo certo, eu não sou igual muitos por aí que fofoca, que faz assim, que faz assado, é santo, tem a vida assim para dizer, fosse tudo certinho, mas não tem fé. Então eu aprendi nesta manhã no meu tempo de oração, meus irmãos, que às vezes a gente não tem que insistir tanto com quem é santo, mas não tem fé. Às vezes vale mais a pena pregar e orar para um pecador cheio de fé do que um santo incrédulo. Tem alguém aqui comigo essa noite? Porque às vezes o santo incrédulo, ele às vezes até está no culto, mas é todo cheio de santidade, mas é incrédulo, não crê no mover de Deus, não vem para o culto com uma expectativa de fé no que Deus vai fazer,
porque ele é bom demais, faz tudo certo. É igual o jovem rico: não, ó, comigo está tudo certinho, Jesus não precisa nada. Jesus vai dizer para ele: não, meu filho, falta uma coisa, você tem que caminhar pela fé. Talvez Jesus tenha ali os seus discípulos, e ele tem alguns discípulos que já foi cobrador de impostos, que já fez coisa errada, que é considerado como impuro diante dos judeus, porque era cobrador de impostos. Mas o dia que Jesus chamou aquele jovem, Mateus, larga tudo, vai andar com Jesus e vai caminhar pela fé. Então eu entendo que Jesus essa noite está chamando, não santos, mas Ele está chamando talvez você, que talvez ainda tenha alguma coisa para ajustar na tua vida, mas está com o teu coração essa noite cheio de fé, acreditando que aquilo que você não conseguiu mudar na tua vida, Deus pode mudar. Aquilo que você não conseguiu alcançar, Deus pode te dar. Aquilo que você não conseguiu mover, Deus pode mover. Deus está chamando essa igreja a caminhar por fé. Tem alguém aqui comigo essa noite? Tem alguém aqui comigo essa noite para dizer um glória a Deus? Às vezes a gente tem dentro da igreja pessoas como aquele jovem, cheios de si, cheios de santidade, cheios de larga e me deixa, não me toque, não concordo com isso, com aquilo e tal. Sim ou não, gente? Sim. Mas são pessoas cheias de protocolo, mas que perderam a fé. Perdeu a essência da fé. Por várias vezes Jesus estava cercado de pessoas que eram religiosos. Por várias vezes Jesus cercado de pessoas que pensavam que estão ali cumprindo a regra. Religiosos. Os religiosos da época de Jesus sentavam para escutar Jesus, queriam ouvir Jesus, ouviam Jesus pregar, ouviam Jesus ensinar, escutavam, tudo dentro de uma normalidade. Jesus falando, alguns religiosos quietinhos escutando, quietinhos parados. Quantas vezes na Bíblia a gente encontra essa cena, Jesus ensinando, uma multidão de pessoas paradas ouvindo, uma multidão de pessoas paradas quietos, todos ouvindo ali, alguns religiosos ouvindo Jesus, mas de repente, chega um pecador que estraga tudo, chega um pecador cheio de fé, não é santo, não tem a vida toda certinha, mas chegava nessas reuniões de Jesus, cheio de fé, estragava, bagunçava a reunião toda, o extraordinário acontecia, aquela pessoa pecadora, mas cheia de fé, entrava na reunião enferma, mas saía curada. Sim ou não, igreja? Quando Jesus estava em Cafarnaum, por exemplo, vou citar alguns exemplos, Jesus pregava, ensinava, a casa estava cheia, mas o sobrenatural só acontece quando alguns amigos sobem no telhado, abrem o telhado, baixam um paralítico no meio da cama, no meio de todos. Sim ou não? Jesus estava ensinando, tudo normal, de repente alguém abre o telhado e desce um paralítico. A Bíblia diz que quando aquele paralítico está descendo do telhado pelos seus amigos, a Bíblia diz o seguinte: e vendo o quê? Me ajuda a pregar essa noite, vendo o quê? Imagina se esse texto estivesse dizendo assim: e Jesus vendo a necessidade do paralítico. Foi assim? Não. Porque Jesus não se move por necessidade, Ele se move por fé. E Ele não vem no culto para ver quem é o mais necessitado para atender, Ele vem no culto para atender aqueles que têm fé. Quando o paralítico está descendo do alto, a Bíblia diz, e Jesus vendo o que? A fé deles, disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, levanta e anda. Agora olha que interessante, a Bíblia diz no Lucas capítulo 5, versículo de número 17, Lucas capítulo 5, versículo de número 17, quando você encontrar, se você puder dizer um glória a Deus no seu lugar, Lucas 5,17, então se puder colocar na tela, diz assim:
E aconteceu que em um daqueles dias, estava ensinando, estavam ali assentados, quem, gente? Quem mais? Doutores da lei. Não, está dando um eco aqui, Léo. Se você conseguir me ajudar, fazendo favor. E estavam ali assentados os fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, e da Judeia, e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para... Pega isso aqui para a gente terminar, vou terminar. O texto diz que Jesus estava naquela casa, todos estão reunidos, e Jesus estava ensinando. Ele estava fazendo o quê? Ensinando. Mas o texto termina dizendo, e a virtude, quer ver? Coloca o texto, fazendo favor. Olha isso, irmãos, para a gente terminar. Lucas, olha aqui. Num daqueles dias estava fazendo o que lá em cima? Me ajuda, igreja. Estava fazendo o quê? Ensinando. Tipo o quê? Pregando. Sim ou não? Ensinando. E estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, Judeia. Jesus está fazendo o que naquela reunião? Jesus está fazendo o que naquela reunião? Agora olha como é que termina o texto. Mas o poder do Senhor estava ali para os curar. Havia o poder de Deus do alto sobre a vida de Jesus naquele dia para fazer o quê? Me ajuda, irmãos. Para fazer o quê? Mas Jesus estava fazendo o quê? Ensinando. Por quê? Ele tem poder para curar. O poder de Deus já estava liberado naquele dia. O poder de Deus já está liberado para aquele momento. Mas Jesus está lá fazendo o quê? Ensinando. Mas tem virtude sobre ele para curar. Tem virtude sobre ele para realizar milagres. Tem virtude sobre Jesus para o sobrenatural acontecer naquele lugar. Que tem alguém para dizer glória a Deus comigo aqui essa noite. Mas Jesus estava fazendo o quê? Por quê? Porque a casa estava cheia de religiosos. A casa estava cheia de santos incrédulos. Estava precisando chegar quem? Um pecador cheio de fé. Tem alguém comigo aqui essa noite que está me entendendo? Aquela casa está cheia de religiosos, mas o poder de Deus está sobre Jesus. Então a questão é, ele curava ou ele ensinava? Me ajuda, ele fazia o quê? Ele ensinava. Ele está ensinando o reino, tranquilo. Ensinando ao reino de Deus, tal, falando, pregando. É assim, assim, assim. Ministrando. Mas ele está cheio de virtude para fazer milagre aquele dia. Ele só ensinava. O extraordinário só acontece no culto quando entra alguém no culto cheio de fé. O extraordinário acontece no culto, não é quando Jesus está cheio de poder para curar, não é quando o pregador está cheio de Deus para orar por alguém ser curado. O extraordinário no culto não é quando o ministro de louvor está cheio de Deus. O extraordinário do culto é quando chega pelo menos um pecador, mas cheio de fé. Quando chega pelo menos um no culto dizendo, hoje é meu dia, hoje eu vou viver o sobrenatural, hoje eu vou ter uma resposta, hoje eu vou ser curado, hoje Jesus vai falar comigo, hoje eu vou ser batizado no Espírito Santo, hoje eu vou ser renovado, vou falar em novas línguas, hoje eu vou viver milagre, hoje eu vou ver Jesus, hoje eu vou sentir o toque dele, hoje eu vou ser renovado. Eu entrei cabisbaixo, mas eu vou levantar com a cabeça erguida, eu vou ser perdoado. Tem que ter alguém cheio de fé para trazer o sobrenatural.
Se não tem, acontece o quê? O que acontece? Todo mundo santo, sentado, e alguém fazendo o quê? Ensinando. Cutuca seu irmão e fala assim: meu irmão, vamos fazer uma bagunça santa nos cultos da Batista da Vida. Falar para ele: vamos trazer alguém pecador, mas cheio de fé, para balançar esse lugar. A gente traz alguém ou a gente é esse alguém? Hã? Um pregador pode ensinar muitos. Um pregador pode ensinar a todos. Mas o sobrenatural só acontece se tiver alguém crendo. Tem que ter alguém para crer, meu irmão. O pregador pode pregar a palavra da salvação, mas só vai ter salvação se um pecador crê na salvação, crê na palavra. O pregador pode ministrar para muitos, mas a glória de Deus só vem no lugar se tiver alguém sedento da presença de Deus. O ministro de louvor, ele pode cantar, ele pode dar o melhor aqui no altar, mas a glória só vem sobre a igreja se a igreja estiver sedenta da presença de Deus. É ou não é, Júnior? É. Tem que ter alguém com sede. Se tem alguém com sede, ele derrama água. Ele diz assim: aquele que tem, venha a mim e beba, e eu darei a água da vida. Ele disse: aquele que tem fome, sim ou não? Venha a mim, porque eu sou o quê? O pão da vida. Tem alguém comigo aqui essa noite? Tem um crente aqui comigo essa noite para dizer um glória a Deus? Na mesma cidade de Cafarnaum havia um sacerdote acostumado a ir para a igreja. Em Cafarnaum, mesmo lugar, tem um sacerdote que vai para o templo. Tem um sacerdote que vai para a igreja todos os dias. Todos os dias ele está no templo. Mas ele vai para o templo para cumprir os ofícios. Ele vai para o templo para cumprir uma função. Ele vai para o templo porque ele está escalado para pregar, ele está escalado para cantar, ele está escalado para tocar, ele está escalado para ser diácono, ele está escalado para fazer alguma coisa. Ele vai para o templo cumprir um ofício, ele vai para o templo porque ele precisa encontrar com alguém, ele vai para o templo porque tem que fazer inscrição, ele vai para o templo porque tem que entregar uma coisa que alguém comprou no culto passado, então ele vem no culto hoje para entregar. Ele vai no templo para um monte de coisa. Tem alguém em Cafarnaum que vai no templo direto. Está lá no templo, mas um dia ele está no templo, nada acontece. Mas um dia a minha Bíblia diz que esse homem tem uma necessidade tão grande. O nome dele é Jairo. Como é que é o nome dele? A Bíblia diz que ele é um dos principais da sinagoga. Ele vai no templo direto, toda hora está no templo, mas ele está no templo para outros fins. Está no templo para resolver essas coisas, para cumprir ofício. Mas um dia ele tem uma necessidade dentro de casa, a filha dele está quase morta, a filha dele está doente. E nesse dia Jairo sai de casa e vai na direção do templo de uma forma diferente. Nesse dia Jairo sai de casa e ele vai para o templo não para cumprir ofício, não porque está escalado, não porque tem que encontrar com alguém, não porque precisa fazer média com alguém. Nesse dia Jairo vai para o templo porque ele precisa de um milagre. Nesse dia Jairo sai de casa e ele está dizendo assim: eu vou lá na direção do templo, eu preciso de um milagre. Ele vai com o coração cheio de fé. E sabe o que acontece nesse dia? Quem sabe? Sabe o que acontece? Jairo, acostumado a ir no templo todo dia, o dia que ele sai de casa cheio de fé, ele vai na direção do templo e a Bíblia diz que ele encontra com quem? Com Jesus. O que eu tenho que fazer para encontrar Jesus no templo? Sair de casa, cheio. Todas as outras vezes que a gente vem para o templo, pensando assim, já era.
Aí vai vir, legal. Mas quando a gente sai de casa assim, cheio de fé, é isso que vira a chave do culto. Aquele dia, o homem que vai na igreja todo dia, naquele dia ele encontra Jesus. A necessidade despertou a fé de Jairo, e só assim ele encontrou quem, gente? Jesus. No mesmo dia saiu de casa uma mulher com fluxo de sangue. Saiu uma mulher com fluxo de sangue, havia 12 anos, e ela vai até Jesus. E a Bíblia diz que essa mulher, ela encosta em Jesus, e quando ela toca em Jesus, a Bíblia diz que Jesus para, e ele diz o que, gente? Porque de mim saiu virtude. Os discípulos viram para ele e falaram: Jesus, o que é isso? Todos te apertam, todos te tocam, mas ele diz assim: não, todo mundo me toca, mas um me tocou de forma diferente. Jesus está dizendo: olha que coisa, todo mundo está tocando, a multidão está ali junto dele, mas ele diz assim: alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude. Os outros apertam, quer ficar perto, quer escutar, quer estar perto dele para ver o que ele vai falar, se ele vai curar alguém. Curiosos, estão lá para uma série de coisas, toca Jesus, mas nada acontece. Mas uma mulher toca nele e o milagre acontece. Jesus diz: de mim saiu virtude, alguém me tocou diferente. Mas qual é a diferença, irmãos? A diferença, sabe qual é? A diferença começa em casa. Começa onde? Tem alguém aqui comigo? Começa onde? Em casa, porque a minha Bíblia diz que em casa, a mulher disse assim: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Aleluias! Ela já sai de casa dizendo: hoje eu vou ser curada, se eu conseguir tocar nele, eu quero encontrar com ele, eu vou encostar. Tem um tanto de gente encostando em Jesus, aperta para lá, para cá, mas sem fé, apenas está do lado de Jesus. Mas alguém diz assim: hoje eu vou lá para ser o quê? Me ajuda, igreja, para ser o quê? Era uma pecadora. Fluxo de sangue naquele tempo, a mulher está considerada imunda, ela não podia tocar, mas quando ela toca em Jesus, ela está cheia de fé. Todos os dias que Jesus saía, ele estava cheio de virtude para curar, para fazer milagre, mas só aconteciam essas coisas quando um pecador cheio de fé desequilibrava tudo. Um dia ele passando na porta de Jericó, tem uma multidão do lado dele, um toca para lá, outro toca para lá, de repente um cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. E os outros diziam o quê? Deixa eu brincar, pode? Os diáconos falavam para ele, os mais maduros, peraí. E ele fazia o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Jesus parou. Vem cá, manda chamar ele. Que queres que eu te faça? Se você ler todos os milagres que Jesus fez, a maioria dos milagres foram assim. Tem uma multidão quietinha ouvindo, chega alguém cheio de fé, pecador, e recebe me ajuda, recebe o quê? Recebe o milagre. Você me permite falar uma coisa para a gente fechar o culto? O que define o poder de Deus no culto, o que define o que você vai experimentar aqui na igreja, é a forma que você decide chegar aqui. Sabe qual é o nosso problema? A gente sai de casa assim: vou lá ver o que tem, né? Se o culto vai ser bom. Sim ou não? Aí quem fica em casa, a gente vem, o outro fica em casa. Aí quando você chega em casa, o que ficou, pergunta o quê? O culto foi bom? Sim ou não? Sim. E aí, foi bom o culto? Sim ou não, gente? Sim. Mas eu queria que você entendesse uma coisa comigo. O que define isso
A gente vem na expectativa, quem é que vai pregar, quem é que vai cantar, o que vai acontecer? Mas a gente precisa mudar uma expectativa da nossa vida e entender algo. Para eu viver algo extraordinário, para eu ouvir uma resposta, um milagre na minha vida, eu preciso sair de casa cheio de fé. Tem alguém comigo aqui essa noite? Cheio de fé. O paralítico que foi descido do telhado, ele escutou o sermão que Jesus pregou? Sim ou não? Não. Escutou não. Chegou no meio do culto. Olha isso, pastor. Chegou atrasado e ainda foi curado. E foi embora antes do culto acabar. O que você vai fazer? Não, só vim ser curado hoje. Semana que vem eu volto para fazer parte aqui, fazer membresia. Vocês estão me entendendo essa noite, irmãos? Lembra do início, do texto que eu li no início? Jesus disse para aquele jovem: larga tudo que você tem e vem andar comigo pela fé. Aquele jovem não quis, porque é mais fácil ser religioso do que caminhar por fé. Tem alguém? É mais fácil ser religioso do que o quê? Do que caminhar pela fé. Aquele jovem não quis, ele preferiu ir embora. Quando os discípulos viram aquele jovem indo embora, a Júnia, Deus até revelou para ela a minha mensagem. Os discípulos olharam, viram, aquele homem então vai embora. Quando aquele jovem vai embora, os discípulos pensam: a gente está lascado. E agora, o que vai acontecer? Por que eles pensam isso? Está lá no versículo 19, Mateus 19, versículo 25. Jesus falou para o jovem: seja gente boa, mas você tem que aprender a andar pela fé. Aí ele vai embora, ele não quer andar por fé. Quando os discípulos olham aquilo, eles viram para Jesus e perguntam. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: o quê? Quem vai se salvar? Os discípulos pensaram: a gente está lascado, porque esse cara é gente boa, fez tudo certo. Jesus falou para ele, agora ele vai embora. Os discípulos pensam: quem que vai se salvar? Porque Jesus está dizendo para o jovem, para ele andar por fé, e nem esse jovem que anda, faz tudo certinho, desde cedo não consegue. Como que nós vamos conseguir? Quem é que vai se salvar? Jesus diz para eles assim, quando eles perguntam: quem é que pode se salvar? Jesus vai responder: ninguém. Jesus responde o quê? Ninguém. Ninguém pode. Ninguém pode se salvar por si só. Eu aprendo, meus irmãos, que existem coisas que nós não vamos conseguir sozinhos. Tem área da nossa vida que a gente não consegue sozinho, a gente precisa de um milagre. A salvação a gente não consegue sozinho, a gente precisa de um milagre. E para viver milagre a gente tem que andar pela fé. Então é nesse contexto que Jesus fala, Mateus 19, o versículo 26. Quando os discípulos perguntam: quem é que vai se salvar? Jesus vira para eles e diz assim, versículo 26: e Jesus, olhando para eles, disse-lhe: ao homem isso é o quê? Impossível. Foi nesse contexto que Jesus declarou essa frase. Jesus está dizendo para os discípulos: gente, calma, é impossível para vocês, não tem jeito, mas a Deus tudo é possível. O que Jesus está dizendo para os discípulos? Jesus está dizendo assim: olha, esse jovem que vocês viram é gente boa,
mas ele não quer andar pela fé. O possível, o gente boa consegue fazer, sim ou não? Até o gente ruim consegue, é só trabalhar, se esforçar. O possível a gente consegue, mas o impossível a gente tem que ter o quê? Fé. Mas Jesus está dizendo, tudo aquilo que é impossível para nós, para Deus é possível. Então, meus irmãos, você só precisa crer. Você pode ser pecador, você pode ser um visitante, você pode ser alguém que às vezes tem alguma falha na tua vida ainda, que você ainda não conseguiu resolver. Você pode ser alguém que tem muito tempo de igreja, como Jairo, ou você pode ser alguém que acabou de chegar, como a mulher do fluxo de sangue. A exigência para viver o milagre e para viver o impossível é uma só. Qual é? Ter fé. Qual é? Ter fé. A exigência de Jesus não é você ter necessidade. A exigência de Jesus é você ter fé. Às vezes a gente vem para a igreja e fica frustrado, porque a gente tem uma necessidade muito grande, uma doença, um problema financeiro. Todos nós temos uma necessidade. E se a gente for compartilhar um com o outro, você vai descobrir que a maioria da igreja tem uma necessidade que é o quê? Maior do que a sua. Sim ou não? Não é assim quando você escuta a história da outra pessoa, você fica até sem graça? Sim ou não, gente? Sim. Então a gente às vezes fica frustrado porque a gente vem com a igreja na expectativa de que Jesus vai me atender na minha necessidade. Mas eu vou fechar essa noite dizendo para você, lembra disso. O que move o favor de Deus da sua direção não é a sua necessidade, não é o tamanho da sua necessidade. Por isso que às vezes na igreja você está com uma necessidade gigantesca, aí vem alguém dar o testemunho que orou, e aí creu e Jesus ajudou ele a tirar a carteira, sem lógica. Mas Jesus ajudou ele a tirar a carteira, por que Jesus não fez isso, não fez um milagre lá em casa, que está ligado às coisas, é tão difícil? Porque o que move não é a necessidade, mas é a fé. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para o monte, move para lá, move para cá, e ele vai mover. Eu queria só mudar essa sua mentalidade a partir de hoje. Vem para o culto cheio de fé. Não junta as suas necessidades e vem para o culto. Junta a sua e vem para o culto. A Bíblia diz que nos dias de Elias haviam muitas viúvas em Israel, mas só uma foi atendida. Por quê? Nos dias de Eliseu haviam muitos leprosos, mas só Naamã foi curado. Por quê? Por que cura um leproso e não cura o outro? Por quê, gente? Fé. Quando Jesus passava pelas ruas, havia muitos cegos, mas a gente vê ele curando Bartimeu. Quando Jesus entra no tanque de Betesda, tem vários enfermos no tanque de Betesda, mas ele cura um, que está lá, quantos anos? Esqueci. 38 anos. Ele não é movido por necessidade, ele é movido por fé. Então hoje eu vou orar com você, e a partir do próximo culto você vem para a igreja entendendo isso, seja o culto que for, quinta, domingo, o culto que for, vem para a igreja com a expectativa, eu vou ver Jesus, eu vou cheio de fé, eu vou nessa expectativa, e eu creio que Ele vai fazer algo na minha. Você pega um religioso, você ora por ele até ficar rouco, nada acontece, porque ele não tem fé. Você pega um incrédulo, você ora por ele até espumar o cano da boca, nada acontece. Você pega alguém que às vezes está até meio vacalhado, mas está cheio de fé, você põe a mão, a pessoa recebe o milagre. Sim ou não? Você põe a mão, ela recebe o batismo do Espírito Santo. Sim ou não, gente? Sim. Você fala assim, vamos orar para o Espírito Santo. Aí vem um religioso de braço cruzado, ora.
pode orar até amanhã de manhã, derramar uns 5 litros de óleo, que ele vai embora do mesmo jeito. E ainda tem a coragem de falar assim: esse pastor aí não está com nada, não deve estar orando, jejuando, porque orou não sentiu nada. Mas aí você pega um outro que vem cheio com o coração quebrantado. O irmão do teclado, ele dá uma nota no teclado, o irmão já sente a presença de Deus, aí se derrama, e o Espírito Santo vem e enche. Por quê? Fé. Fica de pé, por gentileza. Coloca a mão no teu coração. Eu vou orar com você. Qual é a nossa oração essa noite? Sabe qual que vai ser a nossa oração essa noite? Jesus, me ensina a ter. Me ensina a ter o que, gente? Fé. Coloca a mão no teu coração. Fecha teus olhos. Espírito Santo, nós estamos na tua presença essa noite. E a minha oração hoje é: Senhor, ajuda-nos a ter fé. Ensina-nos a ter fé. Reveste essa igreja de fé. Oh Deus, eu quero ser menos religioso e ser mais um homem de fé. Oh Deus, eu quero te pedir nessa noite que nessa campanha que nós estamos declarando, para Deus é possível. Oh Deus, me ajuda a ter fé para crer nisso, que o Senhor pode fazer um milagre na vida de pessoas que aqui estão. Espírito Santo, enche-nos de fé. Põe a mão no teu coração e eu queria que você pudesse por 1 minuto orar e falar: Senhor, me dá fé. Peça a Ele: Senhor, me enche de fé. Enche-me de fé. Põe fé no meu coração, põe fé na minha vida. Eu preciso sair de casa e vir para o culto crendo que o Senhor vai mover, crendo que o Senhor vai fazer algo na minha vida. Pai, no nome de Jesus eu clamo a Ti nessa noite. Traz fé ao coração de cada um de nós. Oh Deus, às vezes eu estou tão acostumado com essa igreja, tão acostumado a vir aqui. Oh Deus, que a gente passa a virar uma rotina na nossa vida, vir no culto, vir na igreja. Oh Deus, eu quero te pedir, muda isso na nossa vida, muda isso em mim, muda isso em cada um de nós. Nos dê, oh Deus, a fé que nós precisamos para viver milagres. Oh Espírito de Deus, enche o nosso coração de fé. Espírito de Deus, enche a nossa vida de fé essa noite, Pai. Toma hoje cada homem, cada mulher aqui, Deus, ensina-nos a caminhar pela fé. Como nós precisamos que o Senhor, ó Deus, enche o nosso coração, mova o nosso coração através da fé. Eu peço a Ti, Espírito Santo, eu peço a Ti, nos ajuda, nos toma em Tuas mãos, cerca o nosso coração, cerca a nossa vida, toma-nos, Espírito Santo. Eu clamo a Ti agora no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, que ao sairmos de casa, a gente saia de casa cheio de fé, que a gente não espere a mensagem para ter fé, mas a gente venha com a fé, ó Deus, e a gente possa experimentar o milagre que o Senhor tem para fazer na nossa vida, o milagre que o Senhor tem para fazer, ó Deus, no nosso coração. Toma-nos, eu te peço agora, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. É o que nós oramos, é o que nós cremos agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Quantos creem para dizer um glória a Deus bem forte aqui essa noite? Você pode aplaudir Jesus bem forte a Jesus.